Bom dia. Marcos 9, a partir do versículo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante dele. Então Jesus só pega os 3 discípulos, de todos eles pegou somente os 3, e foi para um lugar retirado, foi para um alto monte, para um lugar que pudesse ficar sós com os 3 discípulos, como a própria palavra nos fala, puderam ficar a sós. E ele ali, com seus discípulos, ele transfigurou, ou seja, ele mudou, a aparência mudou. Houve uma mudança. Jesus queria mostrar, já testemunhar o que haveria de ser. Eu falei, tem que lembrar vocês que Jesus tinha dito que, para alguns discípulos, né? Que alguns deles não morreriam, né, não passariam pela morte, antes de vir o reino vir com poder. Uma delas agora, Jesus já mostrando para eles o reino de Deus, mostrando o que viria a acontecer, o que seria com ele após a morte, que corpo ele teria, como ele estaria. Então ele transfigurou-se, ele mudou, a aparência dele agora ficou com o corpo daquele que viria a ter. Ele queria mostrar, ele queria só testemunhar. Ele levou os 3 para ser testemunhas. Ele não fez isso diante de todos os discípulos, ou só daqueles dos 12 discípulos, não. Pegou somente 3, foram Pedro, Tiago e João. Versículo 3 fala, suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-la. A sua roupa ficou extremamente branca, como ninguém teria condições de lavá-la, conseguir fazer uma roupa tão branca como estava em Jesus agora, transfigurado. Roupa extremamente branca. Então, versículo 4. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés e estavam conversando com Jesus. Aí de repente aparece Elias e Moisés conversando com Jesus. Primeiro, o que é que eles estavam conversando com Jesus? Estavam falando sobre a paixão de Cristo, ou seja, o que iria acontecer com ele. Até mesmo procurando fortalecer, consolar, porque ele ainda era carne, ele ainda estava na carne, mostrando o sofrimento que iria passar, sobre a morte, o que iria acontecer. Estavam os 3 ali conversando, Jesus, Moisés e Elias. Quem é Elias? Elias representa os profetas. Amós, Abacuque, Jeremias, todos. Um representante, Elias. E Moisés representa o que é a lei. Até então, até a vinda de Jesus, nós já temos falado com isso constantemente, Jesus deixou bem claro o que mandava, o que eram as escrituras. A lei e os profetas. Agora está a lei e os profetas conversando com Jesus. Então, o que nós temos agora ali junto? A lei, os profetas e a graça. Os 3 juntos conversando. Tá? Vamos entender bem isso. E versículo 5. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu. Rabi, Rabi quer dizer mestre. É muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. Então Pedro vendo aquilo, né, ele tomou a palavra sem entender bem. Falou, mestre, é bom que nós estamos aqui agora, porque
nós temos condições de fazer 3 tendas, né? 3 tabernáculos aqui. Um para o Senhor, um para Elias e um para Moisés. Um para cada um. É interessante que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é que está mostrando a Pedro quem era Elias, quem era Moisés. Naquela época não tinha foto, não tinha retrato, não tinha smartphone ou iPhone para tirar foto, não tinha máquina fotográfica, não tinha filmadora, não tinha nada. E não esqueça que tanto Moisés como Elias tinham vivido centenas de anos antes. Então eles não tinham condição, Pedro não tinha condição de conhecer. Pedro conheceu por quê? Porque Deus deu para ele o entendimento, deu o discernimento para ele conhecer, para ele saber quem era. Só por esse motivo. Não teria condição de ele conhecer. Então, mas só que ele teve o conhecimento, mas ele está ali ainda sem saber bem o que falar. Falou, não, é bom que nós estamos aqui para nós fazermos aqui 3 tendas. Vamos fazer uma para Elias e uma para Moisés. Mas eles não, na verdade, se ele tivesse pensando racionalmente, saberia que não. Porque é claro que eles não necessitariam de tendas. Versículo 6. E Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Eles não sabiam o que falar, porque eles ficaram aterrorizados, né? Coisa fenomenal, nunca visto. Olha bem, Moisés, milhares de anos morreu, está aqui agora. Elias também. E eles ali junto com Jesus. Jesus mudou totalmente. Está num corpo diferente, uma roupa diferente, tudo estranho. Estão morrendo de medo. O que virá daí? E a única coisa que Pedro teve o entendimento, que era Moisés e Elias. Versículo 7. E em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: este é o meu filho amado, a ele dai ouvido. Então, quando ele está falando ali, vem uma nuvem, surge uma nuvem no meio deles, e da nuvem sai a voz. Deus Pai falando: este é o meu filho amado, a ele dai ouvido, a ele ouvi. O que quer dizer? Por que Deus está falando isso? Deus está falando isso, quer dizer assim, olha, vocês não têm que ouvir Moisés. Vocês não têm que ouvir Elias, têm que ouvir a Jesus. Vocês não têm que ouvir a lei, vocês não têm que ouvir os profetas, vocês têm que ouvir a graça. As pessoas, muita maioria, lê isso aqui na Bíblia, não entende, não compreende o porquê. Não foi aparecer por aparecer, não. Foi aparecer, olha, este aí que vocês têm que ouvir. Assim também nós vimos quando Jesus foi batizado. O batismo de Jesus ali veio sobre ele o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba. E Deus Pai do céu também na luz falou que este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu comprazo, em quem eu me alegro. Este é Jesus, é nele. Agora Deus fala para ele, escuta, este é o meu filho amado, a ele vocês têm que me ouvir. É nele que eu tenho prazer, é nele que me dá alegria. Vocês têm que ouvir Jesus. Não tem que ouvir Moisés, a lei dele não. Vocês não têm que ouvir Ezequiel, Jeremias. Não, que Jeremias, Ezequiel, Amós, Abacuque falou, não interessa. Tudo isso se cumpriu em Jesus. Hoje vivemos em Jesus. Hoje vivemos no Filho amado de Deus. Nós vivemos na graça. É isso que está dizendo. E de repente quando olharam, versículo 8, olharam ao redor, a ninguém mais viram a não ser Jesus.
Terminou. Era só essa revelação que Deus queria trazer e mostrar. Aí de repente já entregou, acabou. Eles olham, já não vê mais ninguém. Jesus já voltou ao normal, já não está mais com o corpo transfigurado, já está com o corpo normal que ele conhecia. Moisés não está mais ali, Elias já não está mais ali. Era isso que Jesus queria mostrar para eles e que eles ficassem registrados, que testemunhassem. Versículo 9. Durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhe ordenou que ninguém revelasse o que havia presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Estão descendo. Estou descendo o monte ali agora. Jesus foi lá, mostrou o que tinha que mostrar, agora está voltando, vamos descer. Aí Jesus vira para ele e falou, olha, o que vocês presenciaram não é para falar nada com ninguém até eu ser ressuscitado. Até eu morrer e ressuscitar. Você vê, Jesus dando revelações claras para eles. Jesus já mostrou para ele que ele vai morrer, já mostrou para ele que vai ressuscitar o terceiro dia. E está dando ainda mais uma missão. Ele falou, presta atenção, hein? O que vocês viram, só venha falar depois que eu for ressuscitado. Versículo 10. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentava sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Eles ficaram com o assunto ali para eles, não comentaram com os outros, mas eles mesmos não entendiam o que quer dizer ressuscitado dos mortos. Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus tinha falado, eu vou falar de maneira clara, e eles ainda não estavam entendendo, captando, que afinal, ninguém nunca tinha ressuscitado. Deus está falando, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Versículo 11. Então questionaram-lhe, entre aspas, por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? Aí eles falaram com Jesus, falaram, escuta, mas o que os mestres da lei, né? Aí os fariseus, eles ficam falando que é necessário que primeiro Elias vem. Antes de ver o Messias, Elias vai vir primeiro. Né? Porque na lei estava dito que antes viria, só que viria no espírito de Elias. Ou seja, viria um profeta antes da vinda de Jesus. E veio. Jesus vai falar isso com eles agora. Versículo 12. E Jesus lhes esclareceu. Realmente, Elias vindo primeiro, restauram todas as coisas. Agora, porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo. Pois eu digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Deus falou, não, realmente, com certeza. Elias veio primeiro. Restaura todas as coisas. E foi enviado. No outro evangelho, nós temos falado sobre isso, nós vamos ver. Jesus fala bem claramente, e veio primeiro mesmo, foi João Batista. Jesus dá prosseguimento, fala, olha, e é necessário mesmo que eu venha, né, que sofra tudo, assim como Elias também sofreu, foi morto, né? João Batista, né? Que estava no espírito de Elias, Jesus disse, e ele falou, também está escrito que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo. Ou seja, você saber que você está escrito também na lei deles. Eu sofrer penosamente e vou ser rejeitado. Muito bem, versículo 14. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles. E o mestre da lei e os mestres da lei discutindo com eles. Então, quando desceram do monte, Jesus deu esse esclarecimento para eles. E quando chega embaixo, uma quantidade enorme de pessoas, aglomeração
de pessoas ali, e os mestres da lei, né, os religiosos, discutindo ali com eles. Estão discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu, Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Assim que eles viram que Jesus estava vindo, Jesus estava descendo ali junto com os 3 discípulos, ficaram surpresos com ver Jesus, aí foram correndo para lá dele, saudaram, cumprimentando a Jesus ali. Então Jesus dirigiu, versículo 16, então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutir com eles? Aí Jesus, quando vê que está discutindo, eles vêm saudar Jesus, cumprimentar Jesus, não vem cá. O que vocês estavam discutindo com eles ali? O que foi? Essa aglomeração, essa discussão, qual o motivo? O que era? Versículo 17. Contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. E onde quer que este o toma, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos seus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Aí quando Jesus perguntou: o que estão falando? Aí no meio dele lá tem um homem que falou: mestre, eu trouxe meu filho aí para os seus discípulos para que expulsasse um demônio, né? Tem um demônio, um espírito, que deixa meu filho mudo, ele impede ele de falar. E quando pega meu filho, joga ele, quando ele desmaia, fica enrijecido, fica rangendo os dentes, ou seja, similar a uma epilepsia. Quem já viu pessoas tendo convulsão por causa da epilepsia, sabe disso, é o mesmo sintoma. Tá? E também do que quem já viu também os demônios agir. Tem pessoas que trazem o mesmo sintoma, eu já vi isso, tá? E essa manifestação demoníaca. E esse aí falou: olha, eu trouxe meu filho tem esse demônio, também não deixa nem ele falar. Eu trouxe para que os seus discípulos expulsassem esse demônio e eles não conseguiram. Olha o que Jesus fala, olha. Versículo 19. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Jesus agora critica os seus discípulos. Falou: ô geração sem fé, ô geração incrédula. Por que Jesus falou isso com eles? Falou: até quando que eu vou suportar vocês? Mas por que Jesus falou isso? Se nós observarmos antes, nós já lemos sobre isso, o que aconteceu? Jesus não tinha dado poder aos seus discípulos. Jesus não tinha enviado eles para pregar, para avisar para onde que ele ia passar. Não enviou os 12. Jesus tinha enviado. E deu poder para expulsar demônio, curar enfermo, e fazer tudo isso. E eles não conseguiram fazer agora. Por quê? Porque não tiveram fé. Não acreditaram que iria conseguir fazer. Você tem visto também por aí várias pessoas ficarem, falar que vão expulsar demônio, mas não conseguem expulsar. Não conseguem expulsar porque não tem fé. Saíram dizendo: não é assim. Você tem que revestir de autoridade. Saber que Jesus está ali, que é Jesus que expulsa. Essa que é a realidade. Você está aí ouvindo, né? Com autoridade. Jesus agora chegou chamando a atenção deles. Falou: o geração sem fé. Até quando estarei junto a vós? Até quando vos suportarei? Traz aqui o menino a mim. Traz para mim. Aí o que aconteceu? Versículo 20. E logo trouxeram.
Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Então, assim que o demônio chega, assim que traz o menino, quando está chegando, o demônio já manifesta ali na hora, já dá aquele desmaio, caindo, espuma, enrijecido, aquela coisa toda, e desespero ali no chão. O demônio sabe. O demônio, quando viu que está chegando diante de Jesus, sabia que seria expulso, então se manifesta. É essa manifestação. E você acha que Jesus preocupado? Não tem que apressar logo tirar o demônio? Não, Jesus calmamente. Agora vamos ver que ele vai conversar com o pai do menino. Vai querer saber o porquê. Fazer o pai entender que através do erro dos pais o demônio agiu na vida do filho. Aí começou a registrar no versículo 21. Então Jesus indagou o pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Jesus está lá, o demônio está lá, o menino está espumando, enrijecendo aquela coisa toda. Jesus só olhou também, viu? Mas foi perguntar o pai do menino: há quanto tempo que acontece com ele? Ah não, desde a infância, desde pequenininho que acontece. Versículo 22, ainda fala: olha, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo, na água, para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tenha compaixão de nós e de alguma maneira nos ajude. Falou: olha, você é desde pequenininho, esse demônio joga ele na água, a gente tem que tomar cuidado com ele. Ele não pode estar perto d'água, joga às vezes no fogo. Né? É igual, eu tenho falado, é igual a pessoa com realmente aquela epilepsia. Tem que tomar cuidado, então quando você menos espera, ela cai, uma festa, desmaio, pode ter fogo, água cai por cima ali, é uma coisa séria. E eu volto a insistir, eu creio que essas pessoas que sofrem epilepsia e outras doenças similares, que pelo menos 50% é espiritual. Pelo menos 50% é espiritual. Eu tenho um caso de criança que tinha isso, e nós ficamos orando, trouxe a pessoa para a igreja, Jesus agiu, a pessoa foi curada. Ele já está com uma mocinha e foi curada. Erros dos pais. Agora falou: não, explicou para Jesus tudo, e falou: mas se você tem compaixão de nós, se você pode fazer alguma coisa, de alguma maneira, que puder ajudar, ajude-nos, tenha piedade. O que Jesus responde? Versículo 23. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Jesus perguntou: se podes? Tudo é possível ao que crê. Eu não sei o que acontece, tem uma doença, tem uma enfermidade, tem isso, tem aquilo, tem cura, tem jeito. Tu podes crer? Você crê? Você acredita? Você tem fé? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que tem fé. É Jesus que está falando. Tudo. Ah, pastor, tem enfermidade, um filho meu, ou eu tô com aquela enfermidade. É possível? Tudo é possível ao que crê. Ah, meu casamento está destruído, não tem jeito, mas será que tem restauração? Tudo é possível ao que crê, ao que tem fé. Essa é a resposta de Jesus. Quando ele falou isso, o versículo 24, olha o pai do menino. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Falou: creio, mas me ajuda a vencer a falta de fé. Porque o pai do menino agora assumiu que não tinha fé, que não cria. Falou: me ajuda, porque eu não tenho fé. Por isso que eu falo,
Tem muita gente que fala, não, tem fé, sabendo que no fundo não tem. Peça perdão a Deus por estar mentindo e ore ao Senhor. Peça para o Senhor dar fé, para o Senhor aumentar a fé. Peça para ele aumentar a fé. Tudo é possível ao que crê. Aí o pai do menino sumiu, falou, não, porque não tem fé, então me ajuda. Versículo 25. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o torne novamente. Aí Jesus viu que o povo está querendo chegar, se aproximar muito, e Jesus deu a ordem, falou, olha demônio, espírito mudo, mudo e surdo, saia, vai embora e não volta nunca mais. Eu estou ordenando. Foi o que Jesus fez. Né? Meu povo deve estar preocupado, toda hora eu estou olhando para trás. É porque tem um ganso aqui ao meu lado. Eu não sei se ele quer amizade ou ele quer me bicar. Essa aqui é a realidade. Está aqui ao meu lado, você está ouvindo a palavra de Deus. Todo dia de manhã está assim. Então Jesus na hora expulsou. Vai embora. Em nome de Jesus. Acabou. Então o demônio berrou, versículo 26, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem, ele morreu. O demônio agora balança, agita aquela coisa toda e abandona. A pessoa ficou morta. Saiu o demônio. Com Jesus não teve desculpa. Com os discípulos, eles não conseguiram expulsar. Com Jesus foi na hora. Jesus deu só uma ordem. Mas mostrou, pai, falou, você tem que ter fé, pai. Você tem que acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Né? Isso aconteceu. É isso que Jesus fez. É isso que nós temos que aprender a fazer também. Dar ordem, em nome de Jesus. Versículo 27. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ficou de pé. O demônio saiu e ficou como morto. Ele falou, morreu o menino. Jesus pegou a mão do menino e falou, ele seguiu a caminhada. Eu vejo muitas pessoas na igreja aí, o demônio tem se manifestado e o povo fica na mentira. Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Essa que tem, não, demônios. Infelizmente, eu tenho visto muitas coisas na igrejas pentecostais, o povo cai, levando, não é Espírito Santo, não é Espírito Santo nada. Entenda uma coisa, o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, isso é fruto do Espírito. Onde existe domínio próprio, se alguém está caindo, está rolando pelo chão, está ficando empenado de um jeito ou de outro, é demônio. E o que tem que fazer nessa hora? É realmente pegar, orar e expulsar em nome de Jesus. É expulsar. E não tem filho. Então tem muitas pessoas endemoniadas dentro dos templos e falando que é Espírito Santo e enganando a muito. E o povo gostando de ser enganado. Versículo 28. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus advertiu. Essa espécie de demônio só se é expelida com oração e jejum. Aí depois que eles foram em campo para casa, só estavam os discípulos e Jesus, só eles. Eles falaram, mas vem cá, por quê? Explica por que nós não conseguimos expulsar. Jesus falou, essa casta de demônio só é expulsa com jejum e oração. O que faz então? Quer dizer que eu tenho que jejuar e orar para expulsar o demônio? Primeiro nós temos que estar preparados. Se nós não estivermos preparados espiritualmente, não vamos conseguir.
Jejum para quebrar a nossa carne, fortalecer o nosso espírito. Também não é para mandar a pessoa que está endemoniada jejuar e orar, não. É nós estamos precisando. A nossa carne, nós estamos enfraquecidos. Não temos força suficiente de expulsar os demônios. Antes de expulsar os demônios, outros temos que expulsar o nosso, que está em nós. Se nós estamos tão fracos, então que vamos humilhar diante do Senhor. Jejum é sinal de humilhação. É sinal para enfraquecermos a nossa carne. E orarmos. Aí sim nós temos condição de expulsar qualquer casta de demônios. Nós lemos hoje Marcos 9 até o versículo 29. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 30. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.